Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e é com grande alegria que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, nos recebe a todos. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos à nossa reunião e aqui ao público presente também sintam-se abraçados. É muito importante que desde que a gente entra neste prédio, nós já nos conectemos com a espiritualidade amiga, com eles que estão nos tratando, que estão buscando nos harmonizar, para que os problemas do nosso dia, a nossa correria, fiquem relegados a partir de agora a um segundo plano. É aquele momento em que nós estamos aqui para conectarmos com os espíritos, de espírito a espírito, que nós possamos abrir o nosso coração para recebermos os ensinamentos de hoje. Vamos então nos preparando para esse momento, visualizando a imagem do nosso querido Mestre e Irmão Jesus. Ele que é nosso exemplo de caridade, humildade e amor. Ele que nos deixa exemplos no seu evangelho de moralidade, de condutas, como uma cartilha mesmo a ser seguida, para que através dela nós possamos trilhar o nosso caminho de chegada à pureza espiritual, que é o destino de todos nós. E vamos então, na nossa prece inicial, agradecendo a Deus Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade do aprendizado, por esta casa que nos oferece esse espaço para que aqui nós possamos nos reunir em meio a essa energia benéfica, essa energia consoladora, para que a gente possa aqui nos melhorarmos, aprendermos, nos harmonizarmos e desenvolvermos a nossa fé e a nossa confiança neste Pai Criador. Agradecemos a Ele, a Jesus e aos bons espíritos que estão conosco nesta caminhada, nos intuindo, nos orientando, nos mostrando os melhores caminhos. A todos agradecemos com nosso coração pleno de amor. Graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje é valorização da vida, é uma pesquisa livre. E setembro é o mês já conhecido de todos nós há bastante tempo de prevenção do suicídio. E valorizar a vida, sem dúvida alguma, é você se distanciar dessa ideação suicida, desse entendimento de que para acabar com uma dor intensa, com um sofrimento intenso, basta acabarmos com a nossa vida. E nós, dentro de uma conduta espírita, sabemos que não é assim que funciona. Nós entendemos que o espírito, ele volta para a espiritualidade carregando ainda essas dores, carregando ainda esses sofrimentos. Mas isso não o desampara, porque na espiritualidade todos nós, independentes da nossa situação, somos recebidos com amor e carinho. E é importante a gente entender que nós ouvimos muito falar desse comentário de que falar de suicídio estimula a prática. Claro que você falar de forma banalizada, como às vezes nós vemos nas mídias televisivas, nas redes sociais, estimula porque retira a importância desse ato. Mas o espiritismo, ele tem sempre a intenção de educar, de instruir, porque por mais que seja difícil para nós enfrentarmos essas situações, o espiritismo, ele não tem a tendência de dourar a pílula. Ele coloca para nós que nós estamos aqui reencarnados com a missão de nos melhorarmos, que é uma grande responsabilidade que nós assumimos. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, então não estamos aqui para passar férias, para admirar as coisas boas da vida, aproveitar ao máximo os prazeres que ela tem para nos oferecer. Nós vamos sim passar por provas que são situações difíceis para aprendermos, para crescermos como espíritos. E expiações, que são aqueles prejuízos, aqueles males que nós causamos nas nossas existências, males a nós mesmos e males aos outros.
Então, o Espiritismo, ele não doura a pílula, ele não faz com que nós entendamos que esta vida é uma felicidade plena e constante. Então, quem não se sente feliz não deve mais estar neste mundo. Às vezes, são ideias que nós mesmos trazemos. O Espiritismo, ele dá, sim, subsídios importantes, eu posso até usar a palavra fatais, para que nós saibamos enfrentar este mundo de provas e expiações. Então, o Espiritismo não doura a pílula, mas ele dá as ferramentas importantes, necessárias, para que a gente possa utilizá-las para enfrentar todos esses desafios que um planeta de provas e expiações para espíritos imperfeitos, como a maioria de nós, é colocado para a gente, para que a gente possa realmente trabalhar essas nossas imperfeições. O mundo de hoje é um mundo muito fluido, né? Nós já ouvimos bastante falar isso. Os relacionamentos são líquidos, porque eles não adquirem consistência. É só enquanto dá prazer, está bom, nós ficamos no relacionamento. Mas começou a ter alguma problemática, os casais já se separam, as uniões se desfazem. Todas as informações que nós recebemos de forma espontânea, o que acontece no mundo, nós já estamos no mesmo tempo sabendo. Tudo isso faz com que a vivência hoje ela seja muito fluida. Hoje está tudo bem, tudo maravilhoso, eu estou empregado, eu estou com a minha saúde em ordem, mas amanhã, quem sabe, tudo pode ser diferente. Então, isso faz com que o viver seja uma experiência angustiante para muitas pessoas. Acordar de manhã para um novo dia seja uma experiência angustiante. Porque como vai ser o meu dia de hoje? Então, essa situação que nos traz essa angústia nos causa ansiedade, nos causa medo. E aí, muitos de nós não sabemos lidar com essas emoções. Não estamos preparados ou não fomos preparados a lidar com essas emoções. Então, nós sofremos uma dor muito forte. E muitos recorrem ao suicídio por causa dessa dor, porque não veem solução. Para aqueles que são mais apegados às coisas materiais, apegados a apenas esse contexto aqui da vida corpórea, tudo bem pensar assim de repente, porque eu vou viver e quando a morte acontecer, tudo vai acabar, não é mesmo? Mas nós, espíritas, a gente sabe que isso não acontece. Então, a nossa abrangência desse entendimento é muito maior e é importante para que a gente possa se orientar e orientar aquelas pessoas que, como nós também, têm dificuldades de lidar com essas situações difíceis, que a todo tempo estão vindo ao nosso encontro, estão vindo em nossa vida. Uma pesquisa americana foi feita e os voluntários teriam que responder a uma pergunta. Se você estivesse na presença de Deus e pudesse fazer uma única pergunta, qual seria? E aí a maioria respondeu que iria perguntar a Deus qual é o sentido da vida. Então, por essa pesquisa, a gente pode colocar que falta para as pessoas um sentido para a vida. Nós sempre esperamos que a vida nos dê algo. Ficamos lá esperando, esta vida tem que me dar algo, eu tenho que ter algum retorno. Mas, na verdade, nós é que devemos algo à vida. Porque a vida ela vai ser vivida de acordo com a nossa escolha. De acordo com aquilo que nós escolhemos. O que nós emanamos é aquilo que nós recebemos de volta. Então, viver por viver não é o suficiente, porque há muita responsabilidade. Estamos aqui para nos melhorar, para resgatarmos situações difíceis provocadas ou nesta existência atual ou em existências anteriores. Então, há que se colocar um sentido para a nossa vida.
Tem uma frase nas minhas pesquisas que eu encontrei que fala que a vida não é nada até que façamos dela alguma coisa. Então, isso prova que não é a vida que tem que nos dar, mas nós que devemos fazer alguma coisa, dar alguma coisa para a vida. Então, o que importa de verdade é o que nós fazemos e o que nós construímos dessa nossa vida, como nós nos comportamos de forma a tentar fazer o nosso melhor. Isso é que é o importante. Evoluirmos, adquirirmos virtudes, humildade, amor, compreensão. Algumas estatísticas dizem que, com relação ao suicídio, que hoje pouco peso tem se a pessoa tem ou não uma religião. Isso não é mais impeditivo para que alguém que tenha o desejo de cometer o suicídio cometa. Mas também nós temos estatísticas que dizem que quem tem uma religião, quem tem uma fé, vive mais e vive melhor. O fato é que nós pouco acessamos essa nossa consciência, onde lá estão instaladas as leis divinas imutáveis, as 10 leis divinas, que abrangem muitas outras, mas que são a base, né, de toda a nossa conduta dentro daquilo que Deus quer de nós. São essas 10 leis divinas que estão na nossa consciência, mas nós pouco acessamos a nossa consciência. Nós pouco acessamos essa conexão com a nossa dimensão espiritual. Nós vivenciamos muito mais esta vida. A gente esquece que aqui é só uma passagem, que aqui tudo é fugidio, não vai ter uma continuidade do que hoje nos atrai como materialidade. Então, nós pouco colocamos à disposição nosso tempo para fazermos essa conexão com a nossa dimensão espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E que é importante, porque a nossa essência é espiritual. Nós não somos corpo, nós somos espíritos. Então, não falta ao mundo religião, mas falta ao mundo essa conexão com a dimensão espiritual que é de todos nós, né? Falta ao mundo nós termos, sim, esse conhecimento mais aprofundado de Deus, do nosso Criador, porque também nós muitas vezes falamos, eu acredito em Deus. Mas você acredita de forma racional? Porque se nós acreditarmos de forma racional, como nos ensina o Espiritismo, nós não vamos temer as coisas que hoje nós tememos. Então, o Espiritismo não é desfazendo das outras doutrinas, mas ele realmente nos coloca na posição de nós questionarmos, pensarmos e juntos ou separados a gente possa chegar a um consenso a respeito, por exemplo, dos 5 pilares da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a comunicabilidade dos espíritos. Então, para nós que decidimos adotar o espiritismo como religião, como filosofia de vida, nós devemos nos aprofundar nesses estudos, porque se nós não tivermos, dentre esses 5 pilares, a certeza absoluta deles, a doutrina espírita já não vai mais fazer sentido para nós, porque a doutrina, a base sólida, racional dela, está nesses 5 princípios, né? Então, o primeiro deles é a existência de Deus. Nós vamos falar bastante disso hoje. Na escala espírita, nós pertencemos à classe dos espíritos imperfeitos e uma das características desta classe é nós termos uma vaga ideia de Deus, da divindade, do que ela faz por nós, do que ela é capaz de interferir na nossa vida para que as coisas aconteçam de acordo como será melhor para nós.
Por isso que nós ainda sofremos e nos angustiamos com o amanhã, porque nós não temos essa certeza absoluta da existência e da atividade que Deus tem concreta em nossa vida. Todos aqui acreditamos em Deus, nós queremos que seja a resposta de todo mundo. E Deus? Deus é o criador de tudo? Deus criou tudo de verdade, não é mesmo? Vamos falar de alguns atributos divinos. Onipotência. Deus pode tudo. É o conceito de onipotência. Alguém aqui duvida que Deus possa tudo? Onisciência. Deus tem ciência de tudo, sabe tudo. Onipresença. Deus está em todos os lugares. Será que existe algum lugar onde Deus não está? E aí, Deus é bom ou Deus é ruim? Nós vamos dizer que Deus é bom, claro. Mas e o mal? Será que o mal existe? A maioria vai dizer que sim, porque basta a gente ligar aí o celular e ver a TV que a gente vai ver uma grande quantidade de violência, tragédias, mortes. Então, o mal existe. Mas, se nós afirmamos que o mal existe, nós afirmamos que Deus não existe. Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe tudo, é onipotente, pode tudo. Tem mais, perfeito, único, soberanamente justo e bom, só para a gente falar de algumas. Então, o mal não pode existir, porque Deus não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. E também não podem existir dois deuses, aquele Deus que é bom e aquele Deus que é ruim. Mas aí a gente ainda pode cogitar e falar assim, não, mas o mal está dentro de cada um de nós. Tem pessoas que têm o mal dentro delas, porque elas fazem o mal. Então, também não, porque aí Deus não seria onipresente, Deus não estaria em tudo, inclusive dentro de nós. Então, se eu acredito que o mal está em mim, se isso gera uma dúvida para mim, eu tenho o mal dentro de mim, é porque essa minha crença em Deus, ela não é absoluta, porque Deus não é mal, Deus não produz o mal. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E aí, resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, o conceito é: não há nada nem ninguém mais inteligente do que Deus. Tudo o que Deus cria é perfeito. Se cremos absolutamente nisso, por que é que nós sofremos e nos revoltamos? Por que a nossa fé fraqueja nos momentos de angústia? Se tudo o que Deus cria e tudo o que está ao nosso entorno, o que acontece, os fatos em nossa vida, é criação de Deus, tudo o que Ele cria é perfeito, as oportunidades, as dificuldades, tudo na crença absoluta em Deus é perfeito. Então, Deus criou o sofrimento também? Então, voltamos à questão: se Deus criou o sofrimento é porque Ele não é bom, não é mesmo? E por que é que nós sofremos, né? Por que é que na nossa mente a gente sempre traz essas questões? Por que Deus permite que tanta gente sofra? Que venha uma doença que leve os nossos queridos idosos, como foi com o Covid, que primeiro atacou essa geração? Como é que Deus permite que nasça uma criança que tenha uma limitação, ou um jovem adolescente, um adulto jovem que tenha sua vida ceifada no auge da sua produtividade? Como é que Deus permite que uns sejam tão ricos e outros sejam tão pobres, né? Então, tudo isso tem a ver com o outro pilar, que é a reencarnação. Nós trazemos uma bagagem das nossas diversas existências que tem nessa bagagem experiências positivas e negativas. E nós estamos aqui hoje reencarnados para melhorarmos, aprimorarmos aquelas virtudes que nós também temos, mas para nós cuidarmos dessas nossas imperfeições, das nossas más inclinações, a fim de que a gente possa retirar isso de dentro da nossa conduta.
Outro atributo divino é que Deus é perfeito. Então, existe perfeição até, como nós falamos, nessas situações difíceis existentes em nossa vida. Ser a inteligência suprema significa também que em tudo o que é criação de Deus, existe um objetivo inteligente. Deus não faz coisas, não cria coisas aleatórias ou para nos prejudicar ou para brincar com a gente. Tudo tem uma utilidade. Deus também, sendo a causa primária de todas as coisas, consiste em dizermos, em crermos absolutamente que não existiu nada antes de Deus, nada que venha antes de Deus. Tudo o que nós temos no nosso mundo remete a Deus. Deus é a causa de tudo. Mas, mesmo assim, nós podemos pensar que os sofrimentos, então, vêm de Deus, como Ele permite que o mal aconteça. Então, se Deus é bom, onipresente, onisciente, a gente tem que trabalhar esse nosso pensamento de achar que Deus permita o sofrimento, porque isso não é real. Nós estamos indo contra esses pilares básicos da doutrina espírita. Os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta se o mal existe, eles falam não. O mal não existe, o que existe é a ignorância do bem. Então, a gente vai trazer 2 exemplos aqui. Um exemplo é redundância. Um exemplo de uma criança, 2, 3 aninhos ali, já começa a engatinhar pela casa. Quem já não passou por isso com seus filhinhos, seus netos, né, seus sobrinhos, enfia o dedinho lá na tomada e toma aquele choque. A criança se assusta, a criança chora. Por que é que ela colocou o dedo na tomada? Porque ela não sabia que ali dava choque. Ela ignorava a consequência dela colocar o dedo naquela tomada. E como nós vamos agir com essa criança? Nós vamos puni-la severamente? Nós vamos judiá-la, colocá-la de castigo? Então, não. O que fez foi que ela era ignorante no sentido de conhecer o efeito daquele ato. E Deus também nos vê dessa forma. Deus nos vê como crianças, nos vê ainda como espíritos em evolução. Ele não nos castiga porque Ele conhece as nossas dificuldades, sabe das nossas imperfeições, da nossa ignorância. E os bons espíritos e Jesus, da mesma forma, quando vamos imaginar nos vendo lá da espiritualidade, fazendo as nossas coisinhas erradas, eles também não vão nos criticar, nos julgar, não vão colocar castigos, mas eles vão dizer assim: pobres crianças, ainda não sabem de nada, eles estão apenas aprendendo. Então, nós não somos condenados, judiados, não somos julgados, né, nessa situação de equívoco. Voltando à criança, né, com o dedo na tomada, como é que nós fazemos para que ela não coloque mais o dedo? Nós orientamos, nós ensinamos. Não é isso que acontece com a gente? A gente comete um equívoco, sempre vem ou aquela pessoa, ou nas nossas preces, ou nos nossos estudos, vem ali aquela situação que nos mostra, nos orienta, que nós estamos equivocados e que o ideal é que a gente não haja mais dessa maneira, mas nós cedemos aos nossos impulsos, não é mesmo? Então, nós sofremos até a hora em que nós desistimos de sofrer, até o momento em que nós decidimos por absorver os ensinamentos que nós recebemos e colocá-los em prática. Outra questão também, outra analogia, a gente está na escola, na faculdade, e ficamos ali devendo uma nota numa determinada matéria, a gente vai ficar de recuperação. Se nós não irmos bem nessa matéria, nós vamos ter que repetir o ano. Para nós, isso é um terror, fazer o ano todo de novo por causa de uma matéria, uma nota. Isso é injustiça, a gente pensa? Não, isso é merecimento. Se eu não estudei, se eu sabia que eu tinha uma dificuldade naquela matéria, eu não estudei. Aconteceu a consequência natural. Eu não estudei, não tirei uma boa nota, fiquei de reprovação. Agora, ou eu estudo ou eu reprovo. Então, para alguns,
As coisas que acontecem podem parecer um mal, mas na verdade não é um mal. É a ignorância, o desconhecimento das causas. Então, para que serve o sofrimento? Para que a gente possa aprender com ele, evoluir, não é mesmo? Desenvolver a capacidade de compreender que as situações que acontecem em nossa vida são consequências da nossa própria ignorância. Por isso que nós aqui como espíritas, a gente não tem mais uma volta para trás disso tudo, porque nós já sabemos. Se continuarmos errando naquilo que nós já sabemos, é uma escolha nossa. Então, as consequências que virão serão consequências conscientes de que nós nos equivocamos. Então, quem merece mais o sofrimento, não é mesmo? Quem precisa aprender mais. Por isso que tem uns que sofrem mais, outros que sofrem menos, outros que sofrem ali bem pouquinho, têm uma vida tão boa, não é? Nosso mundo é assim. Aquele que precisa aprender mais é o que vai sofrer mais, porque está recebendo a consequência da sua ignorância. Então, quando é que nós vamos parar de sofrer, né? Quando nós resolvermos aprender com aquela situação. Quando nós perguntarmos ao Pai Criador no nosso momento de angústia, da nossa prece, da nossa conexão com essa dimensão espiritual. Por que essa situação veio na minha vida? O que é que eu preciso fazer, Deus? Né? Então, a gente faz, muitas vezes, esses questionamentos. E aí, o aprendizado, ele parte de um princípio muito simples. Se está doendo em você, vai doer no outro também. Então, não faça. Não haja da mesma maneira. Não queira para o outro aquilo que você sabe que dói. Então, é uma forma simples da gente entender. Agora, se a gente continuar achando que nós somos vítimas, que nós nos revoltarmos, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus só olha para os outros, me abandonou, a gente vai se revoltar, a gente vai querer se vingar. E aí, essa situação de sofrimento, aqui quem é aluno sabe, vai se prolongar por anos, séculos, existências nos processos obsessivos, né? Então, todos nós temos, de fato, o que merecemos. Até o país, o planeta, a sociedade, o lar, né? Tudo é de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. E por que é que a gente trouxe essa questão, né? Falar de Deus? Porque nós hoje aprendemos filosofando, questionando, buscando respostas um pouco a respeito dessa nossa crença. Ela é uma crença profunda? Ela é uma crença absoluta? Porque se for absoluta, como nós falamos no começo, muitas situações nas quais a gente entra em desespero, nós vamos levar de uma forma mais amena, de uma forma mais compreensiva as nossas dores. Nós vamos entender que, mesmo que num momento de dor, de desespero muito grande, que às vezes a gente pensa em tirar a própria vida, nós vamos lembrar que nós não estamos sós, mesmo que não haja uma pessoa de corpo físico ali ao nosso lado, a gente não tenha família, amigos, não tenha nada. Nós temos Deus. Então, Deus é essa conexão que falta ao mundo. Por isso que o mundo está tão triste, tão depressivo, porque falta essa crença verdadeira em Deus, que nós vamos construindo dia a dia. Seria mais fácil se a gente tivesse já nascido assim com essa crença, né? Tendo a certeza absoluta desse amparo divino. Mas aí a gente não ia aprender, a gente não ia evoluir. Por isso que nós estamos aqui. Até nisso, Deus é bom. Ele nos trouxe para cá para que a gente aprenda, para que a gente saia daqui melhor, para que a gente compreenda as dificuldades e se equivoque cada vez menos. Então, o ensinamento de hoje nos traz essa reflexão. Será que a minha crença, a nossa crença em Deus, ela é absoluta? Porque se for, se a gente analisar, se for ou se não for, mas que a gente se esforçar
para ter essa crença dentro dos parâmetros que o Espiritismo, que a religião, a doutrina que nós adotamos nos coloca, nós vamos passar pelas dificuldades de uma forma muito mais amena. É esse o nosso ensinamento de hoje, meus queridos. Então, agora nós vamos passar as nossas vibrações, que é aquele momento em que nós retiramos o nosso melhor sentimento, em que nós colocamos o nosso coração abertos a doar. Então, nós vamos todos visualizando os hospitais, os leitos de dor. Em cada leito, nós vamos deixando lá o nosso abraço, o nosso desejo de restabelecimento, desejo de saúde, de melhora das dores, de resignação. Vibrando também por aqueles que estão encarcerados, numa situação momentânea, consequência de equívocos, mas que também serão resgatados não apenas pela justiça terrena, mas também, se nós desejarmos, pela justiça divina. Porque todo o mal pode ser coberto por uma imensidão de amor. Vamos vibrando também por todas as famílias que hoje moram nas ruas, passam necessidades, que sejam também amparadas, fortalecidas. Vibrando pelos suicidas, que com certeza são amparados, estão amparados. Vibrando por aqueles que têm pensamentos suicidas, que possam se fortalecer. Vamos vibrando, cada um de nós, por um ente querido, alguém que passamos na rua, nem conhecemos, mas aquele olhar nos pede esta vibração. Uma vibração de saúde, de harmonia, de fortalecimento. E vamos vibrando também, todos nós, de onde estivermos, porque é o pensamento de verdade que nos une, vibrando pelo nosso planeta Terra. Desejando a ele uma semana de mais fraternidade, de mais união, mais amor, saúde, que as vacinas, o alimento, a água possa chegar aos lugares mais remotos e distantes, aos mais necessitados. E assim nós agradecemos apenas a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por esse ensinamento de hoje, por essa reflexão importante que com certeza todos levaremos para os nossos lares e procuraremos entender que quando nós construímos uma fé raciocinada dentro de argumentos sólidos, nada vai nos abalar. Por nada nós vamos fraquejar. Deus, Jesus, os bons espíritos e essa doutrina maravilhosa nos dá essas ferramentas, que nós saibamos utilizá-las. Que possamos cada dia fazer aquele nosso momento de conexão com a nossa dimensão espiritual, fortalecendo-nos espiritualmente para que possamos enfrentar cada dia e sairmos dele vitoriosos. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos às orientações para o passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento.
Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. A Val vai dirigir o passe para a gente. Boa tarde a todos. Convido os trabalhadores passistas a se posicionarem. Vamos então ao passe coletivo. E aproveitando ainda este momento de harmonização, de tranquilidade, de paz em que nós nos encontramos, ainda com os pensamentos elevados ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que sempre nos amparam nos nossos momentos de dificuldade, vamos pedindo a Deus que na sua infinita bondade conceda neste momento o alívio para as nossas dores, o remédio salutar para que possamos enfrentar todos os nossos problemas do nosso dia a dia. Mentalizemos então muita saúde, muita paz, muito equilíbrio, muita luz, muita coragem, muita fé. Vamos a Jesus? Graças a Deus. E vamos agora então ao passe à distância. O passe à distância consiste em emitirmos pensamentos amorosos com toda a força do nosso coração a um ente querido, a um amigo, a um familiar, a um irmão que sabemos necessitados de ajuda. Mentalizemos então com toda a força do nosso pensamento e do nosso coração a esses entes queridos, muita paz, muita luz, muita força, coragem, muito equilíbrio. E que Deus, nesse momento, através dos nossos amigos espirituais, faça chegar até esses irmãos o remédio necessário para o alívio de suas dores. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Sabedores de que somos, de que o Pai sempre nos ampara, temos certeza de que neste momento todos nós fomos socorridos nas nossas necessidades. E vamos então pedir a Deus que na próxima semana todos nós possamos estarmos aqui novamente reunidos em seu nome para darmos continuidade a este tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada aos trabalhadores. Então, os recados para a próxima semana, o tema será transitoriedade. O amor como solução é o livro de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 28.
E os recados são que nós teremos o Feirão Infanto-Juvenil nos dias 1 e 8 de outubro, no mesmo horário da evangelização aqui da Unidade Santana, espaço do Departamento de Ensino. Livros indicados pelas evangelizadoras e dicas de leituras voltado para criança e adolescente com temática espírita. Não perca esta oportunidade. Nós temos também um convite do coral a você, familiares e amigos, para passar uma tarde agradável. Venha cantar com a gente e mostrar o seu talento. Domingo, dia 2 de outubro, às 14 horas, na Unidade Santana. E para ajudar você a soltar a voz, o evento contará com a presença do coral Lírios, sob a regência do maestro Donizete. Cantaremos juntos músicas populares e bem conhecidas em uma grande audição comunitária, aliando aprendizado e muita diversão. Esperamos por você. Teremos também neste sábado o encontro com a cultura, com o tema Internet, Tristeza e Depressão, com a presença do médico psiquiatra João Lourenço Navajas. 24 de setembro, este sábado, às 19h30, aqui na Unidade Santana, e domingo, 25 de setembro, às 17h30, na Unidade Vila Galvão. Então, nós agradecemos a presença do público aqui, agradecemos àqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, aguardem a orientação dos voluntários para a saída. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo encontro.